É dica, é manual, é faça isso, faça aquilo, Blenda do céu. A gente está marketizando tudo. Eu não sei você, mas eu não aguento mais. Eu abro assim rede social, assim, eu já tô no hábito de sair correndo. Eu vou abrir assim para ver e já saio. Porque tá muito, tudo virou business, tudo virou negócio, tudo você pode ganhar. Tá? Tem curso para tudo, né? Nossa Senhora. Tem curso para tudo. Pra não você tá cansativo? Para você ganhar mais dinheiro, para você isso, para você aquilo, para tudo. Tá muito cansativo. Aliás, hoje antes de vir para cá, eu estava olhando o Instagram, que eu sempre dou umas olhadas, né, em tudo, e eu estava pensando exatamente nisso, né? Eu falei, nossa, e tem uma coisa que é assim, as pessoas têm um fetiche, né, por psicologia. As pessoas têm um fetiche, né? Todo mundo quer ser psicólogo, né? Sonha em ser psicólogo. Eu acho que deve ter uma fantasia de poder atrás disso, de que eu sei sobre o comportamento humano, eu sei sobre a mente humana, né? Eu posso dizer para uma pessoa o que ela tem que fazer. Isso dá um poder danado, né? E, na verdade, quer dizer, a função de psicólogo, de psicoterapeuta, é uma das funções com as quais a gente lida mais com frustração, porque você não sabe de muitas coisas, você precisa ter muito cuidado, você não pode generalizar, você tem que prestar atenção na história de cada um, no que cada um está disposto, não invadir a liberdade do outro. Então você vê desde personal trainer falando sobre autoconhecimento, né? Investidor da bolsa falando sobre autoconhecimento e como se deve educar os filhos, quer dizer, tem de tudo. Não que eu tenha nada contra isso, porque opiniões todo mundo tem sobre várias coisas. Eu também tenho opinião sobre como é que deve fazer um exercício físico, mas isso não me dá, né? Não me dá nenhuma credencial, né? Como um personal trainer ou uma nutricionista, ou seja lá o que for. Né? Isso é uma opinião. Ou eu posso falar da minha vivência, né? Posso falar da minha vivência, isso sim. E, quem sabe, alguém aproveitar a minha vivência. Mas hoje, tudo, em todas as áreas, estou falando mais da minha, porque é essa que eu observo mais, mas assim, tudo tem marketing, né? Envelhecer, tem o marketing do envelhecimento também. Tem o marketing da ansiedade, né? Tem o marketing dos transtornos mentais. Tem o marketing de tudo, né? Então, assim, eu acho que a gente precisa tomar cuidado, porque às vezes algumas coisas são faladas de modo generalistas e isso não se aplica à vida de todo mundo, né? E o que a gente vê hoje em dia é que as pessoas também estão com muita dificuldade de pensar. Todo mundo quer tudo mastigado, muito pronto. Então, tem mercado para isso. A gente pode, de um lado, achar que está muito, que está se excedendo, mas acontece que tem mercado para isso, né? Tem muitas pessoas ganhando dinheiro com isso, tem muitas pessoas cobrando quanto quer por isso. Então, o que acontece? Como as coisas estão muito aceleradas, como as demandas têm vindo, não é, a rodão, assim, toda hora, muita mudança, pensar é um luxo. Ter tempo para pensar é um luxo. Saber pensar é um luxo. Né? Então, o que acontece? Vem alguém e te dá uma receita pronta, você incorpora aquilo, né? E vai. Então, eu vou fazer isso aqui, então eu vou comer desse jeito, então eu vou fazer a dieta tal, então eu vou fazer tal atividade física, e muitas vezes você não se dá conta, né? Se a sua fisiologia cabe aquilo, se a sua circunstância de vida cabe, se a sua rotina cabe, aí o que acontece? As pessoas vão se comparando, se sentindo frustradas, ficando cada vez mais ansiosas, né? E comprando mais tudo isso que está acontecendo. Então, falta uma crítica mesmo, quer dizer, não há problema nenhum. Eu já conheci pessoas ótimas pelas redes sociais e tive experiências ótimas, mas você precisa ter uma capacidade de você ouvir bem, se informar, ler sobre aquilo, entender que aquilo é um ponto de vista, não é a verdade.
Porque hoje está cheio de gente proclamando a verdade sobre o envelhecimento, a verdade sobre a ansiedade, a verdade sobre os transtornos, a verdade sobre saúde mental, né? A verdade sobre espiritualidade. Então, assim, que são temas caros, são temas importantíssimos, né? São dilemas que a gente vive sendo tratados, às vezes, como se fosse uma mercadoria. Né? Então, faça isso, faça aquilo, é desse jeito. Aí a pessoa não consegue, fala, nossa, deve ter alguma coisa muito errada. Não, não tem. É porque aquilo não se adequa a você, aquilo não está sob a sua medida. Né? Banalizou. Banalizou, eu acho que banalizou, né? Por exemplo, educação de filhos é um negócio, maternidade é uma coisa assim impressionante do que se vende de coisas, né? De mãe perfeita, de mãe boa, de mãe que não é boa, de filho, enfim, né? Uma série de coisas aí que eu quando olho, eu fico um pouco preocupada. Eu não vivo essa aflição porque já tenho muitos anos, eu não nasci na rede social, né? Então a gente, bom, né? a gente lê, a gente vai atrás das coisas, a gente diz, nossa, essa pessoa é muito legal, olha o jeito que ela fala, olha o jeito que... Então a gente faz essa curadoria das coisas, né? Mas eu acho que a gente tem hoje uma manada, as pessoas vão seguindo modas, né? Vão seguindo pessoas, verdadeiros sectos, né? Então segue essa pessoa e segue aqui como se fosse assim, pessoas que tivessem domínio da verdade absoluta sobre a vida. E não tem. Mesmo os estudiosos, os grandes nomes, por exemplo, da psicologia, podem ler as obras. Sempre tem olha, isso precisa ser mais investigado, isso precisa ser mais estudado. Não podemos perder de vista a complexidade da vida, a complexidade do ser humano, a complexidade das interações, né, para poder sair estabelecendo verdades. E isso é cobrado, isso tem preço. Né? Então, a gente vê aí uma profusão de coisas que, veja, eu não sou contra se ter a liberdade de ter todas essas coisas, mas eu acho que as pessoas precisam começar a ter cuidado com aquilo que elas vão consumindo, porque às vezes se consome muito lixo também, né? E isso também não é uma coisa sustentável, isso também não é uma coisa que traz engrandecimento. Então, eu acho que sim, acho que é preciso tomar cuidado, porque tudo hoje é mercadoria. E tem mercado para isso. E vende. Né? Não, pior que vende mesmo. É uma loucura. A Blenda falou que ela não tem nada contra, mas eu tenho, tá? Quero deixar isso registrado. Eu tenho, porque é muito cansativo. E aí a minha pergunta é, do ponto de vista psicológico, quando eu falo em gatilhos mentais, eu tive acesso, há um tempo atrás, numa apostila com, sei lá, 200, 300 frases estratégicas para você, com gatilhos mentais para você fazer tal coisa. Me corrija se eu estiver errado, estou aqui como um cidadão comum que paga os impostos, está tudo em dia, tudo certinho, na luta, como todo brasileiro. Aí eu falo para você, a partir do momento em que eu jogo um gatilho para a pessoa, não é porque eu quero que ela pense. É porque eu quero que ela, no final das contas, compre o produto ou o serviço que eu estou vendendo. Do ponto de vista psicológico, do ponto de vista dos estudos da psicologia, o caminho ali não seria legal despertar o pensamento e não o impulso da pessoa? Eu acho que sim. Eu acho não, eu tenho certeza disso. Eu acho que a gente precisa despertar o pensamento e despertar a autorresponsabilização, né? Ou seja, acho que faz parte também de um tema que nós já falamos aqui, vou só fazer uma menção, da maturidade emocional, né? Que a gente entenda que não existe salvadores nem salvadoras. Ninguém vai salvar ninguém de si mesmo. Então, se a gente entende isso e que necessita pensar, trabalhar, observar, mesmo que você tenha uma ajuda, mas essa ajuda não vai viver a sua vida por você, não vai decidir as coisas por você, não vai dizer qual é o seu melhor caminho. Essas ajudas, uma psicoterapia, uma análise, enfim, ela deveria despertar a sua capacidade de pensar e de decidir e fazer escolhas.
se responsabilizando por isso e retirando você de uma posição de vítima passiva que fica só recebendo as coisas e fazendo aquilo que disseram que era para você fazer, né? Então, eu acho que a gente precisa avançar nisso. Isso é maturidade. Isso é você sair de uma posição mais infantil, né? E de idealização também. A maturidade emocional, ela tem muito a ver com você desidealizar figuras e coisas na vida. Então, você sabe que para tudo na sua vida vai ter que ter trabalho. E mesmo com trabalho, não é garantia que vai dar certo, né? A gente se dedica, a gente faz, mas às vezes aquele caminho não funcionou, vamos ter que pensar outro. Funcionou para um, mas não funciona para outro. Então, se o que você consome te dá elementos para que você pense mais, reflita mais, se aprofunde mais, expanda seu horizonte, ótimo, é um ganho. Agora, se isso torna você uma pessoa apenas seguidora, que esse nome já é ruim, né? Eu não gosto muito desse nome. A seguidora. Seguidora do quê? Seguidora do guru, né? Seguidora do quê? Né? Parece uma coisa meio seita, entendeu? Sim. Então, eu acho que a gente não tem que ser seguidora de ninguém. A gente precisa absorver aquilo do jeito ou não absorver, avaliar quanto aquilo cabe ou não na sua vida e fazer essa seleção de coisas, né? Porque senão, quem é você nessa história toda, né? O que você decide por você? O que você pensa por você, né? Então, eu acho que a gente precisa tomar cuidado. Eu não tenho nada que fique aqui claro. Eu acho que marketing é uma coisa que faz parte da vida e muitas coisas, né? Todo mundo se vende, todo mundo, eu estou aqui, estou falando aqui, isso é um modo de me vender. Isso não é diferente, né? Sim. Então, seria hipócrita de dizer isso. Mas, talvez fazer isso com uma intenção que, de fato, é das pessoas pensarem, é das pessoas poderem avançar, é das pessoas dizerem, nossa, que coisa boa, eu comecei a pensar isso de outra maneira. E ela decidiu o que vai fazer na vida dela. Sim. Isso ninguém pode abrir mão, da liberdade pessoal de decisão. Ai, Blenda, bom, esse tema eu ficaria com você, por ser comunicador, né, de estar na área aí já há 10 anos e ter visto um pouco de tudo. E eu ficaria aqui mais uns 3 dias, assim, faria uma live, faria um documentário, queria entender esse universo. Mas é sempre bom bater esse papo com você. E toda semana a gente tem esse compromisso aqui de falar sobre esses assuntos que permeiam a nossa vida e que são assuntos que precisam da nossa presença, acima de tudo, né? Então, se você não sabe quem você é nessa história, você compra qualquer coisa, leva qualquer coisa e, não dá para reclamar, né? Depois não dá. Se doeu aí. Mas, enfim, então, na semana que vem a gente volta, né? Voltamos. Então, não perca aí mais autoconhecimento para você.